Boa noite, pessoal. Tava aqui me sentindo com a autoestima um pouco pra baixo e resolvi fazer uma maquiagem pra me sentir um pouquinho melhor. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da autoestima, o quanto a gente subestima a nossa aparência. É claro que a aparência ela é sim importante, mas também a gente tem vários outros pontos relacionados a como a gente se relaciona com o mundo e como a gente se relaciona com a gente mesmo, que também faz parte dessa construção da autoestima. Então hoje a minha proposta é fazer uma aqui e fala e falar um pouquinho sobre alguns elementos que eu considero importantes sobre a autoestima. Vamos lá? Então, o primeiro passo da minha maquiagem é sempre uma hidratação da minha pele. Então eu vou começar aqui passando um hidratante e falando sobre um dos principais pontos que eu considero importantes, que é o autoconhecimento. Ele vai permitir que a gente saiba, de fato, quem a gente é, quais são as coisas que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente faz bem. E como é legal, né? A gente saber que a gente é bom em alguma coisa, que a gente tem alguma fortaleza. Isso dá uma segurança e faz com que a gente tenha uma autoestima mais fortalecida. Depois da hidratação, eu vou partir aqui para a parte do corretivo. Eu gosto bastante desse aqui da Visela, é o número 4, é vegano. Para quem não sabe, eu sou vegetariana, mas eu procuro utilizar produtos cruelty free, não testam em animais, e a Visela tem uma linha bem legal desse tipo de produto e uma pegada que eu acho bastante importante para a diversidade, né, de peles que a gente tem no nosso país, é que tem muitas cores, então para qualquer tipo de pele. Eu gosto de passar o corretivo aqui embaixo dos olhos. Eu sou péssima em maquiagem, mas vamos lá. Eu gosto de iluminar o centro do rosto, aqui onde eu tenho essas marquinhas de expressão, e iluminar um pouquinho o meu queixo, onde depois eu vou marcar, né, o contorno. O segundo ponto que eu queria falar para vocês a respeito de autoestima é a questão da organização. Porque quando a gente se organiza, a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente precisa fazer durante o nosso dia e na nossa vida, aos pouquinhos, pra gente conseguir alcançar as nossas metas. E ter isso, esse panorama, dá uma perspectiva pra gente do que a gente quer, pra onde a gente tá indo, e essa organização dá uma satisfação, acaba te fortalecendo porque tu percebe que tu não tá ali perdida, que tu não sabe pra onde essas coisas estão te levando. Quando tu organiza a tua rotina, tu percebe o quanto é uma pessoa interessante, quais são as tuas metas, e isso te ajuda a olhar pra frente. O próximo passo que eu vou fazer aqui é o contorno, e eu vou aproveitar o contorno para falar do terceiro ponto que se relaciona muito com essa questão da organização, que é estabelecer pequenas metas. Por quê? Quando a gente estabelece grandes metas, e normalmente a gente faz isso no início de cada ano, a gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldade de enxergar a resolução dessa meta, porque é difícil de tu fechar uma meta grande, e muitas vezes a gente acaba perdendo a motivação no meio do caminho. Então, estabelecer pequenas metas vai permitir que tu consiga concluir pequenas tarefas. Então, junto com a tua organização, é legal que tu coloque pequenas metas. Por exemplo, se tu quer ser mais saudável ou emagrecer, pequenas metas seriam ir à academia 3 vezes por semana, ou fazer exercício 3 vezes por semana, ou comer tantas frutas por dia. Eu vou estabelecer uma meta de comer 2 frutas por dia, pelo menos. Eu não comia nenhuma. Eu comecei a comer 2 frutas por dia, e isso é uma pequena meta do meu dia, e eu tenho inclusive um check que eu dou lá no meu planner quando eu consigo cumprir isso. E a satisfação que isso me dá realmente alimenta a minha autoestima, porque eu percebo que assim como eu sou capaz de produzir e fazer coisas para os outros, no meu trabalho, na minha vida afetiva, eu também posso fazer coisas por mim. A saúde e a minha aparência são coisas importantes para mim e eu preciso me comprometer com elas. Então, quando eu dou o check nessa pequena meta,
que é comer essas frutas, eu me sinto também mais fortalecida e mais comprometida com as minhas coisas, e isso afeta positivamente a minha autoestima. A gente se encaminha para o final da make. Eu vou usar essa base aqui da Vizela, que é a número 2. Também é cruelty free, como todos os produtos da Vizela. Vamos lá para a última etapa da maquiagem, que é a conclusão com a base. E falar do último ponto, que é um dos que eu acho mais importantes e que eu sempre carreguei comigo durante toda a minha vida, que é aceitar aquilo que você não pode controlar. Por quê? Tem muitas coisas que vão estar na nossa mão. Definir as nossas pequenas metas, ter resiliência para continuar seguindo essas metas, tudo isso tá no nosso controle. Agora, tem coisas que a gente não vai ter o que fazer. Como as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas fazem, as promoções que a gente recebe, a parte que cabe às nossas lideranças, né? Que a gente tem uma programação que a gente pode fazer. A gente também não tem como obrigar ninguém a nos promover, a uma empresa mudar de cultura. Enfim, muitas coisas não vão estar no nosso controle. E a gente precisa aprender a lidar com isso, com esse nível de incerteza, porque senão a gente vai gastar nossa energia em coisas que de fato a gente não tem nenhuma ação sobre. O importante é que a gente saiba que tudo aquilo que está na nossa mão está sendo feito. E eu sei que é bastante fácil falar sobre isso, e que na hora de executar é bem mais complexo. Eu sei porque eu me angustio muitas vezes com coisas que não estão sob o meu controle. Mas começar aos poucos a identificar em quais momentos você está se preocupando com essas coisas e tentar de alguma maneira manejar, conversar com outras pessoas, mensurar o teu desconforto e entender que não cabe a ti, vai te ajudar a ter uma autoestima muito mais alta, muito mais saudável, porque tu vai tirar de ti, do teu coração, tudo aquilo que não diz respeito a ti e tá fora do teu controle. Eu vou passar aqui um batomzinho. Esse aqui é um batom que tá durando muito. Eu não tenho certeza se a Avon testa ou não em animais, mas é um batom que eu tenho já há bastante tempo. Então, eu não avaliei a procedência dele, então eu não vou indicar. Me acontece com este rímel aqui que eu não sei tão bem a procedência, mas tudo aquilo que eu tinha antes de eu começar a pensar sobre essas coisas, eu mantive porque eu entendo que dar para outras pessoas poderia estimular o consumo desses produtos, que eu não sei a procedência, e que colocar fora também teria um impacto ambiental de qualquer maneira, né? Então, eu continuo usando e quando eles acabarem, eu vou comprar os produtos todos da linha da Vizela, que são veganos, lindos, cheirosos e maravilhosos. E esse vídeo não é uma publi, mas poderia ser a marca Vizela aqui. Pode me patrocinar. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre autoestima. E percebam que eu fiz uma que fala, é claro que me vê assim, com a pele mais uniforme, com esse vício que a maquiagem dá, é muito legal, mas que todos os pontos que eu falei, nenhum deles está se relacionando com o nosso corpo, com a parte externa. A autoestima, ela está extremamente relacionada com como a gente se sente no mundo, como a gente se sente com a gente mesmo. E ter metas, cumprir os combinados com a gente mesma, faz com que a gente amplie muito a nossa autoestima. E esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Curtam esse vídeo se fez sentido para você, compartilhem e se inscrevam no canal para mais conteúdos desse tipo. Um beijo, até a próxima. Autoestima. Ai, cumprir os combinados com a gente mesmo acaba